Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está aí prontinho para ouvir o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Cola com a gente que é o momento de discutir educação e diversas questões na perspectiva da educação e dos educadores. Então, seja muito bem-vindo. E hoje o nosso papo é sobre uma escola consciente combatendo a homofobia, que é uma responsabilidade da escola, sim, lidar com várias das questões para a construção daquele futuro ideal para todos nós. Chegou o momento da gente conversar, então, sobre o combate à homofobia, que é importante. Nós já conversamos aqui sobre a necessidade da gente lidar com várias questões que são consideradas polêmicas e que às vezes não estão bem resolvidas na sociedade, mas na escola precisam ser discutidas. A gente precisa falar sobre, a gente precisa construir esse amanhã. E junto comigo está ela, aquela que está construindo o amanhã dia a dia, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada! Estamos construindo, não é, Keller? Faz parte Perfeito. aí, acho que você colocou muito bem, responsabilidade da escola, não é? E a gente tem que parar com esse medo de falar de alguns temas que são delicados, envoltos ainda de muito preconceito, mas a escola não pode ser esse lugar. A escola tem que ser o lugar onde isso é discutido, sim, a gente precisa entender, precisamos de pessoas capacitadas, não é? Mas eu já vou ir parando, porque a gente está cheio de convidado aqui, que hoje vai nos ajudar bastante com relação a esse assunto. E olha, hoje o negócio aqui tá gostoso, hein? Olha só, Casa cheia, casa a cheia. casa tá cheia, não é? E olha, Kelly, super importante a gente continuar tentando fazer com que esses assuntos venham à tona e a gente fale sim e ajude sempre lá o professor que está na escola, porque a gente também sabe das dificuldades que o professor tem. Às vezes, já vou colocar aqui um pontinho, não é? Às vezes, até por falta mesmo de formação, ele acaba ficando, né, ali com medo de falar. Não podemos Alheio, mais né? ficar com medo de falar. Bora lá, que senão eu vou continuar falando sozinha aqui, porque eu já falei que eu falo demais. Perfeito, Rê, muito obrigado. E estamos aqui com pessoas de alto garbo e elegância, com muita cultura, com muita envergadura para conversar hoje. Junto comigo e com a Rê sentado nessa mesa está o Denis Rodrigo Garces Lopes, que é mestre em administração, bacharel e especialista em comércio exterior, logística e pedagogia. Atualmente é reitor da Universidade Unigran Rio, no Rio de Janeiro, especializado em metodologias ativas de ensino e novas tecnologias no ensino superior, palestrante sobre carreira, motivação e desenvolvimento humano em eventos no Brasil e no exterior. Denis, é um prazer ter você aqui, meu querido. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para a gente bater esse papo. Tá pronto para nossa conversa? Sempre pronto. Obrigado pela introdução, Keller. Obrigado, Regiane. Muita coisa para ser falada hoje, né? Sim, sim. E compondo a mesa também temos o Walter Mastelaro, que é advogado, atua com foco nos direitos humanos, com especial atenção ao acesso à saúde para pessoas LGBTQIA+. É membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo e secretário da Abrasite e membro da Abraí. Então seja muito bem-vindo, meu querido. Pronto para o nosso papo? Pronto para o nosso papo. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que aparentemente deixa muita gente de cabelos em pé por aí. É verdade, é verdade. E também, compondo a mesa, está aqui o Felipe Tribuzzi, que é mestrando em Educação, Administração e Comunicação, especialista em Arte e Terapia, graduado em Pedagogia com licenciatura plena para docência, das séries iniciais e do ensino fundamental, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Orientação Educacional. Há mais de 20 anos ele está atuando na área da educação e hoje é gerente pedagógico da Academia Soul. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito bom ter você aqui, meu querido. Pronto para o papo? Eu que agradeço o convite, super preparado para discutir temas que são tão importantes, né, na construção e ressignificação dessa nossa sociedade que anda tão violenta, né? Então, a gente precisa falar, pôr a boca no trombone mesmo. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá.
Para a gente começar, é sempre importante lembrar que em um mundo onde a diversidade é uma realidade cada vez mais presente, e ainda bem, e não é uma realidade dada, tá? A diversidade sendo cada vez mais aceita, cada vez mais desenvolvida, não aconteceu sozinha. As pessoas não acordaram de manhã e falaram assim: vamos dar direitos, vamos dar respeito, vamos fazer tudo agora. Não, a gente tem uma geração de pessoas que lutaram antes da gente, que continuam lutando agora. E nesse mundo de diversidade cada vez mais presente, é fundamental que todo mundo entenda, perceba e utilize as escolas como espaços inclusivos e acolhedores para todos os alunos, para todas as pessoas, independentemente da orientação sexual ou da identidade de gênero, que ainda estão em discussão e em disputa por diversas forças na sociedade. Infelizmente, nós sabemos que ainda existe muito preconceito e muita discriminação contra a população LGBTQIA+, muitas vezes chegando até a violência, até as vias de fato, que é um problema e não há nada mais longe do processo educacional do que a violência, não é? O que pode tornar essa experiência escolar de um aluno que esteja dentro desse grupo como uma coisa muito difícil, né? Uma vivência muito traumática da escola. É importante lembrar que a escola não é apenas um lugar para aprender as matérias, as habilidades, mas também para desenvolver valores como respeito, tolerância e empatia. E hoje, no AR 43, nós vamos conversar com esses maravilhosos especialistas em educação que estão aqui e também militantes dos direitos LGBTQIA+, para a gente entender melhor como construir essa escola que seja cada vez mais inclusiva e que combata a homofobia de forma efetiva. E vamos lembrar, assim como o racismo, assim como diversas outras lutas, não basta só não sermos racistas, LGBTQIA+, fóbicos, não basta. A gente tem que ativamente combater para poder construir esse futuro e a sociedade que a gente quer, precisa e que nossos filhos, nossos descendentes, nossos próximos merecem. Então, para começar esse papo, Regiane Taveira, vamos lá. Primeiro, Vamos lá. você tem muito tempo na educação, né, Rê? Muito tempo. A gente já Bastante. conversou isso várias vezes, né? É sempre importante Bastante. lembrar, porque todo podcast, às vezes, é o primeiro podcast de alguém. 33 anos. A Rê tá aí. Rê, qual foi a primeira vez que você ouviu, dentro da escola, as pessoas discutirem sobre combater a homofobia, ter direitos para a população LGBTQIA+, né? Qual foi a primeira vez que você viu que essa discussão estava presente? E como foi a primeira vez que isso se falou para os professores, para o ambiente escolar? Foi super bem aceito, assim, sem problemas? Olha, Keller, triste falar que demorou, hein? Eu comecei a ouvir discussões na escola no começo de 2000. Olha só, começo de 2000, não é? E não foi, e eu posso te dizer assim, até hoje, né? Bom, enfim, a gente vai falar disso depois, reticências aí. Imagina, né? Você escuta uma série de coisas. Para que nós vamos falar disso? E não sei o quê. Não tem necessidade, não é? Falando até dos menores ali de 1º a 5º ano, muitas vezes eu ouvi, mas para quê? Mas para quê? Não é? E aí você pensando, né? Hoje eu olho para trás e eu falo, como começou tarde? Tudo começa tarde na escola, infelizmente, porque somos seres humanos. E temos seres humanos na escola, né? Sempre, desde sempre. E aí, eu lembro muito bem dessa discussão, porque você sabe que eu tenho uma palavra que eu carrego comigo, que é a questão de acolher. Não importa. Você acolhe a todos. Ninguém é igual a ninguém, não é? Quem trabalha com educação já tem que ter isso muito claro. E a gente já discutiu isso aqui, Keller, também. Eu lembro muito bem em TEA, né, quanto há resistência ainda das pessoas receberem alunos na questão de TEA, de alguns transtornos, enfim. E aí a gente vê, mas o que eu vejo hoje? Há 10 anos atrás, talvez eu desse uma outra resposta, mas hoje eu vejo muito claro a questão de formação mesmo, Keller. O professor, o profissional da educação, em alguns momentos, ele não está preparado para discutir, para dialogar. Ele se sente inseguro, ele tem medo de falar. E eu vejo isso o tempo todo, tanto que eles vêm procurar a direção. Rê, o que eu posso dizer? Como que eu falo sobre isso? Não é? Ele quer falar. Se a gente disser que eles não querem falar, é mentira, eles querem.
mas a gente, para tudo, precisa de preparo. A gente não precisou de preparo para entender de alfabetização, a gente não precisou de preparo para entender como é que funcionam os ciclos, né, da educação básica. Então, tudo requer formação. Claro que também tem aquela coisa do próprio profissional, que também a gente já falou aqui, né? Se eu não sei, ninguém está me explicando, ninguém está me falando, eu tenho que ir atrás. Não é? Dá para a gente ir atrás, dá para a gente estudar, tem muito material bom por aí que dá para você falar. Mas eu acho que assim, o principal, né, dessa pergunta que você me fez, olha, começo de 2000, estamos em 2023 e eu ainda vejo muito espanto quando a gente vai tratar desse assunto, não é? Ou seja, evoluímos? Não vejo. E é triste falar isso, eu já brinquei aqui algumas vezes que eu vou morrer e não vou ver na educação algumas coisas que eu queria ver, não é? O principal, eu acolho, é minha obrigação acolher. Tá? E ainda isso falta, não é? Não importa se eu sei ou se eu não sei, eu vou acolher. E uma coisa importante também, né, que quando a gente começa a estudar sobre o assunto, a gente vê também a questão de não deixar acontecer quando você está perto, não é? A questão do bullying. Qualquer coisa que você veja de diferente, não é? É o que eu falei, ninguém é igual a ninguém. O professor tem que especificamente naquele momento dizer, não, isso não é? Não pode. Porque eu li alguns relatos de pessoas que desistiram da escola, né? Por causa da opção. Decidiu, né? É um menino, mas decidiu que não é mais um menino, né? Até pelo conceito de identidade, que também é importante a gente entender, porque o que acontece? É decidido que é um menino e uma menina, mas e o conceito de identidade que ele vai, no decorrer da vida dele, formar? Não é? Eu tenho que dar esse espaço, eu tenho que dar esse direito. E o que acontece aí? Acontece que em alguns momentos a gente tem que defender, só defender, não é? Não pode deixar acontecer a violência verbal, a violência física. Eu estava falando, eu vi um relato de um aluno que ele estudava numa escola judia, a vida dele inteira. Hoje ele é um homem de 40 anos, enfim, uma pessoa de 40 anos. E ele sofreu muito bullying indiretamente, porque ele ouvia dizer que homossexual não podia, enfim, não existia homossexual. Entende? Ele escutava isso o tempo inteiro. E ele falava, na família dele ele não podia contar, na escola ele não podia falar. Aí ele usou essa palavra, eu sofria bullying indiretamente, porque ele ficava totalmente perdido num lugar onde ele não podia falar nada. Ele falou, passei isso anos e anos. E olha que danos irreparáveis, que ele mesmo fala, tem danos que foram irreparáveis, ele sofreu. Então, nós, como profissionais da educação, temos que identificar e ajudar, e acolher, e estar perto. Acho que isso é importantíssimo, Kelly. E é o que eu falei, 2023, e ainda há muito preconceito, e ainda há muito medo de se falar sobre o assunto, e ainda há muita gente despreparada para lidar com o assunto. Sim, sim. Eu acho que quando a gente fala sobre preparo, é uma das principais questões que a gente tem, né? Nós temos diversos professores que às vezes não estão acompanhando, né, a velocidade com que você tem as discussões da sociedade, a velocidade dos termos, a velocidade de como você pode lidar, e às vezes a gente só reproduz aquilo que foi como nós estudamos, que não era o melhor mundo, né? Não era a melhor cidade que a gente tinha. Deixa eu começar perguntando para o Denis. Denis, você que está aqui com a gente. Eu quero começar com uma pergunta que é sobre as situações de preconceito e de discriminação que a gente tem na escola. A violência e o preconceito, a discriminação, ela toma muitas formas. Acho que é por isso que é tão difícil da gente conseguir identificar e da gente conseguir combater, porque ela tem diversos meios. Às vezes é um olhar, às vezes é uma fala, às vezes é uma fala mais pesada, ofensiva, às vezes é só uma posição, mas que você soa que teve uma questão de ofensa, teve uma questão de distrato, então está presente dentro das escolas. Como que a gente pode lidar com essa questão e, na sua concepção de educação, na tua percepção, qual que é o papel do professor nessa estratégia para lidar com essas situações de preconceito?
Vamos lá, Keller. Depois do que a Regiane falou, não me sobrou muita coisa, porque eu concordo em 100% do que ela disse. E aí, para chegar nessa sua resposta, eu primeiro preciso fazer uma pequena introdução Por favor. para que todos entendam que esse é o meu lugar de fala também, né? Eu sou reitor de uma universidade que é considerada pelo MEC a primeira no estado do Rio de Janeiro e a sexta melhor do Brasil. E eu sou assumidamente gay. Então, só por isso, muitas vezes as pessoas já encaram como algo muito disruptivo, né? Porque existem outros reitores gays, mas assumidamente eu desconfio que nem tantos assim. E por que eu tenho essa postura? Falando de educação, como a Regiane mesmo disse. Vou dar um exemplo pessoal, e eu nunca tenho medo de me expor, sabe? Eu, com 7 anos de idade, eu trabalho no Rio de Janeiro, mas eu sou de São Paulo, né? Então, com 7 anos de idade, eu estava na primeira série, já sou um pouco velhinho, né? Então, minha primeira série foi em 1980 e eu tinha os pais separados, né? E na minha primeira série, o meu rendimento escolar começou a cair, porque eu estava num conflito emocional, né, por conta da separação dos meus pais, o único da minha turma que tinha pais separados. E o que você espera do professor? Você espera o acolhimento, né? Porque, além de todo esse conflito, essa minha questão de ser homossexual também já despertava, e óbvio, né, que as pessoas percebiam. E a professora me disse o seguinte: eu quero falar com o seu pai, né? Você não está indo bem na escola, quero falar com o seu pai. Eu falei, professora, eu não sei onde está meu pai, né? Ele foi embora, mas eu vou chamar minha mãe. E aí ela deu uma risadinha e falou assim: ah, mas é por isso que você é burro, né? Porque uma criança que não tem pai é burra, né? Eu não quero falar com a sua mãe. Eu estou vendo que o Walter, né, que é advogado, está aí de olho aberto, né? Mas assim, eu ouvi isso e eu tinha duas opções com 7 anos de idade: ir para o canto da sala chorar ou tentar lutar contra isso. O tempo passou, né? Eu trabalhei 12 anos com logística internacional, trabalhei em 17 países e em 2004, há 20 anos atrás praticamente, me convidaram para dar aula. Eu falei assim, vamos ver o que é esse negócio de dar aula, né? Porque eu não tinha traçado uma carreira na área de educação. Quando eu entrei na sala de aula e dei a minha primeira aula, que foi na FMU, em São Paulo, eu terminei a aula e os alunos me procuraram. E aquele acolhimento dos alunos me conectou com aquela professora da primeira série. Eu larguei a área de logística, eu era diretor de logística internacional de uma multinacional suíça, e eu larguei para trabalhar com educação porque eu descobri qual era o meu propósito: transformar a vida das pessoas por meio da educação. E aí eu entrei na área de educação. E nesses 20 anos, eu faço muito disso que a Regiane falou. Eu corrijo as pessoas. Eu sou aquela pessoa chata. Eu tento não ser chato, né? Porque também ser chato toda hora é muito ruim. Mas esse é o meu papel: corrigir as pessoas que têm uma fala inadequada. E eu sou muito brincalhão, eu sou muito espontâneo, eu sou muito afetivo, e normalmente as pessoas encaram de forma muito positiva, né? Mas eu sou aquela pessoa que está no elevador com os alunos e eu escuto alguma coisa e eu falo, ah, não acredito que vocês estão falando isso, gente, 2023, vamos lá. E aí vira uma brincadeira, mas as pessoas entendem que a gente não tem espaço para isso. E como a gente combate isso, né, Keller, que é a sua pergunta? Vou te dar um exemplo. Nós que estamos na liderança de instituições de ensino, nós temos que ser o exemplo e a gente tem que trabalhar essas políticas. Então, aqui a gente tem um negócio chamado grupo de afinidades. São diversos grupos temáticos que se reúnem uma vez por mês para tratar de um determinado tema. Então, tem um grupo LGBTQIA+, tem um grupo que trata da pauta antirracismo, tem um grupo que trata da pauta de inclusão de pessoas com deficiência. Resolve os problemas? Não. Mas é uma iniciativa para que a iniciativa aberta, né, a toda a população
pode entrar aluno, professor, colaborador administrativo, qualquer pessoa. Inclusive, a gente pede até que pessoas que não sejam LGBTQIA+, participem do grupo, porque o hétero também precisa participar, assim como o branco também precisa participar de uma pauta antirracismo, né? Então, resumindo, a palavra que eu sempre digo em todas as minhas palestras e eventos: não julgue. O pior, eu acho que um dos piores defeitos do ser humano, e isso acontece em todas as esferas, em todos os momentos, é que a gente tem essa tendência de querer classificar as pessoas como uma caixinha. Então, eu olho para o Keller, eu tenho que dizer que ele é um homem que usa óculos, que tem barba e que tem cabelo comprido, e eu boto ele numa caixinha. E eu estou resumindo muito você numa caixa. Você é muito mais do que isso, eu sou muito mais do que isso, todos nós somos, né? Então, é aceitar as pessoas do jeito que elas são. Falei demais, mas vamos lá. Não, eu achei ótimo. Inclusive, várias escolas, pelo menos dentro da rede estadual, por exemplo, de São Paulo, que é da onde eu falo e a Regiane também tá, apesar de a gente integrar outros grupos de outras escolas também, várias escolas, inclusive, têm comissões, né, para educação étnico-racial, para educação para partir de uma postura, a partir de uma visão LGBTQIA+, tem comissões que eu acho que é uma ferramenta importante que a gente tem que realmente utilizar. Porque ao menos está se conversando sobre, né? E na hora que for necessário, você tem posturas e pessoas que estudam e que trabalham. Acho que é um ponto crucial e que você realiza sem recursos, né? Se você tiver apenas uma sala e pessoas disponíveis, você já consegue lidar com o preconceito e ter situações para lidar com qualquer coisa que acontecer na escola, no mínimo a partir de um conhecimento. Gostei muito da proposta, porque é uma proposta simples de se aplicar em qualquer realidade, mas que vale muito a pena. Eu queria ouvir também o Felipe. Felipe, eu queria te ouvir, mas eu quero te fazer uma pergunta também no sentido. Adoraria saber também de onde você fala, né? Qual que é a sua história, como é que você se interessa por essas discussões que nós estamos trazendo aqui, e também como que a sua estratégia para poder desenvolver esse combate ao preconceito, mais tolerância, mais empatia, mais respeito dentro dos estudantes. Como é que é a sua postura e como que a gente pode fazer para lidar com esse preconceito, com as discriminações nas escolas? Bem, puxando um pouco, né, deste lugar de fala, eu me reconheço diferente, né, desde sempre. E esse foi um lugar muito concebido pela minha família, por isso que eu falo que é um privilégio, né? Meus pais sempre tiveram essa capacidade, essa generosidade, né, de deixar eu me construir enquanto gente, né, da forma que eu quisesse. Então, eu nunca entendi a minha sexualidade como um problema, né, porque os meus pais, a minha família, né, que é a primeira instituição que nos educa, fez eu entender que eu podia ser quem eu quisesse ser para o mundo, né? Então, de fato, na minha família isso nunca foi um problema. Mas quando eu parto para a escola, que é a segunda instituição formadora, né, que nos desenvolve para o exercício da cidadania, é de fato onde eu começo a encontrar problemas, né? Até porque eu fui estudar num colégio de padres, né? Ou seja, não confessional, mas com vários critérios religiosos. Ainda era um colégio elitizado, né? E então eu sofria vários preconceitos, não só pela sexualidade, mas por eu não ter a condição econômica que a maioria tinha, até pela minha estatura, né? De repente, pelo vídeo, eu pareço uma pessoa super alta. Eu tenho 1,70 m, e quando eu tinha 15 anos, eu tinha 1,50 m, sabe? Então, a estatura, por ser do sexo masculino, já também não condizia com a altura dos outros rapazes, enfim. Então, foram várias formas de preconceito e discriminação, e que isso lá na década de 80, 90, né? Eu precisei elaborar muito isso sozinho, né? E ainda hoje, muitas crianças, muitos adolescentes e muitos jovens precisam, né, por conta e risco, buscar os caminhos
para essa elaboração e enfrentamento da discriminação e preconceitos. Por quê? Porque nem sempre encontram espaços de acolhida, como foi dito, né? Então, eu fui me construindo e entendendo, né, que eu posso assumir qualquer lugar no mundo. E você sabe que quando a gente é colocado nessas caixinhas, né, que foi dito, e nas caixinhas das minorias sociais, parece que a gente precisa ter um trabalho dobrado para estar no lugar que estamos. Né? Se a gente precisa ser um advogado, a gente precisa ser o melhor advogado. Se a gente precisa ser o reitor de uma universidade, precisa ser o melhor reitor. Porque tem aquelas falhas, como se fossem desvios de caráter. Né? Ah, mas é gay, mas é não sei o quê, mas é pobre, entende? Então, eu entendi que essa minha escalada social, né, principalmente na trajetória profissional, precisou de muito esforço. E eu me cobrei muito sempre, né, para compensar tudo aquilo que a sociedade olhava e projetava em mim de maneira enviesada. Né? Então, durante essa... Parece assim, né, hoje, na fase adulta, que eu comecei a me dar conta de quais foram as minhas escolhas profissionais. E eu vi que eu sempre fui trabalhar com populações que sofrem discriminação. Né? Então, desde muito jovem, eu me formei em patologia clínica, trabalhei em laboratório, mas logo em seguida eu fui para o mundo das artes, comecei a dar aula de artes, abri um ateliê, e quando eu vi, tinha crianças da comunidade querendo aprender no meu ateliê, e eram crianças desprovidas de um espaço, de uma acolhida, de uma possibilidade de aprendizagem para conhecer arte. Logo em seguida, eu entrei para a universidade, comecei a trabalhar com alfabetização de jovens e adultos, que também é uma população desprovida, né, dos seus direitos à educação em tempo real. Fui trabalhar em comunidade indígena, que também sofre todo o preconceito, e a gente não precisa ir tão longe, a gente vê o que está acontecendo historicamente, né, nos últimos anos. Fui trabalhar com população em situação de rua, trabalhei em albergues, são centros de acolhida. Então, eu fui vendo que a minha trajetória profissional sempre foi de apoio, né, a essas pessoas. Inclusive, quando eu trabalhei no centro de acolhida, num albergue, foi no metrô Armênia, e ele era um público, era um albergue que recebia um público muito específico, que era o público LGBTQIA+. Então, a gente tirava as travestis da Avenida do Estado, né, e levavam elas para o albergue, para ter ali um mínimo de dignidade. E ali foi onde começou o meu primeiro conflito, minha briga enquanto fomento de política pública. Né? A gente conhece o SUA, o Sistema Único da Assistência Social. E aí, quando era para ser cadastrado, o próprio cadastro era dormitório masculino ou dormitório feminino. E aí, o que eu faço com a travesti? Né? Se eu coloco ela no dormitório feminino, ela apanha das mulheres porque ela não é uma mulher. Se eu coloco no dormitório masculino, sofre mais violência. Então, aí foi a minha briga junto à Secretaria de Assistência Social para criar um terceiro quarto, porque não fazia sentido eu tirá-la de uma situação de violência de rua e colocá-la numa situação de violência institucionalizada. E aí eu fui entendendo as minhas brigas sociais. Né? E aí, quando eu me tornei educador, fui professor de município, do estado, de escola pública, eu nunca escondi a minha orientação sexual, né? E as pessoas são curiosas, né? Mas você está nesse lugar sendo gay, né? E eu nunca falei declaradamente eu sou gay, mas as pessoas são curiosas. Mas e aí? Você é gay mesmo, né? E aí eu sempre retruco. Para você faz alguma diferença? Né? Então, isso é para desconstruir a ideia de que a gente é só isso e se resume somente a isso. Né? E aí eu não satisfeito com o processo educativo, ainda que é falho, porque, como foi dito, né, a gente sempre está correndo atrás de um prejuízo. Eu fui estudar psicanálise, eu sou psicanalista, então eu também atuo em consultório. E muitos clientes meus que chegam até mim, eles fazem essa pergunta. Felipe, eu fui recomendado, né? Eu estou vindo até você porque eu sei da sua sexualidade e talvez você me entenda melhor, né? Os preconceitos e as discriminações que eu sofro. É a questão da identificação,
né? Então, é importante a gente dar a cara, falar o que a gente vive, porque nós temos muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens nos nossos convívios sociais que precisam de boas referências, de entender que nem sempre o gay será como a sociedade muitas vezes quer, né? Nos colocar numa condição de subserviência, numa condição marginalizada, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, ser essa boa referência. Então, eu não vejo problemas em declarar. Então, hoje, né, neste lugar que eu estou, dentro da Academia Soul, como gerente pedagógico e de pesquisa e desenvolvimento de produtos para escolas, né, eu também tenho uma questão de construção de um clima institucional para que a gente trabalhe, por exemplo, equidade de gênero, né? Então, ao escrever os textos, olha, para todos e todas, sabe? Falar sobre essa diversidade, ter essa preocupação na ilustração dos materiais. Eu tenho os negros, os indígenas, eu tenho os deficientes, né? Então, é importante a gente trazer à tona e usar a escola como um locus para a discussão da diversidade. Perfeito, perfeito. Porque é terrível a gente não se ver, né? Você está num lugar que é onde você convive, aonde você vive, aonde você está todos os dias e você não está representado em nenhum lugar daquilo que está em volta, é uma sensação que é o famoso apagamento, né? É como se Uhum. uma parte importante sua não existisse, né? Como se você não fosse aquela parte. E também acho muito legal, Felipe, que você puxa para o fato da gente não cair também no outro lado, né? Que às vezes a gente tem elogios que também são preconceituosos, sabe? É o famoso. Pra quem tem na casa dos seus 30 anos aí já deve ter assistido Todo Mundo Odeia o Chris, aquela famosa série que passava em todo lugar. Tem a professora, a senhorita Morello, né? A senhora Morello, que fica falando assim: ai, o seu povo, os negros, né? Então às vezes tem. Ai, eu adoro gay, gente alegre. Gente, calma, né? Há pessoas de todas as formas possíveis, né? A gente não somos, ninguém é a sexualidade, ninguém é a orientação, ninguém é o corte de cabelo, como o Denis mesmo falou. Seres Então, acho que humanos. lembrar dessas questões, elas são muito importantes, né? Você ter essas representações na sociedade, você entender que nós estamos para além de tudo isso e buscar essa conexão. Porque a gente só enriquece com essa troca também, né? Não é como se isso diminuísse alguém. Na verdade, a gente enriquece com essa troca. Eu quero também ouvir a história do Walter, por favor. Walter, queria ouvir um pouco sobre você, quem é você, e eu queria te puxar uma questão já. Porque você trabalha ativamente, né, como advogado, como alguém que está com foco nos direitos humanos e também no acesso à saúde para pessoas LGBTQIA+, que é uma questão que muitas vezes nós não percebemos, mas é difícil, é complicado. A gente tem diversos outros tipos de violência também quando a gente fala sobre o acesso à saúde, né? Tava conversando com uma amiga trans e ela falando, né, que ela precisa passar no urologista em algum momento, né? Como é desconfortável, como é desconfortável para ela passar, né, ser bem tratada. Então, são questões que a gente tem aqui hoje. E eu queria também saber de você, Walter, que tipo de dificuldade que você ouve da população LGBTQIA+, relacionado à escola que enfrenta, né? Gostaria de conhecer mais sobre você também. Por que que você advoga, né, por esta causa, é importante saber, e também que tipo de violências, que tipo de dificuldades, que tipo de facilidades, como que você observa dentro da escola, na relação com a escola da população LGBTQIA+. Ai, quanta coisa! Vou passar. Olha, eu sempre digo que eu acho que, né, eu cresci nos anos 90, começo dos anos 2000, dentro da escola, e eu cresci no interior. E, curiosamente, assim, apesar de tudo, o meu grande conflito com a percepção da minha sexualidade na escola veio da ideia de que eu não me encaixava nem no, na possibilidade de ser uma pessoa hétero, nem na possibilidade de ser uma pessoa homo ou bi, né? E eu estou dizendo isso porque eu sou assexual. Então, se hoje a sexual já é confuso, lá atrás era mais confuso ainda.
Não tinha nem palavra, né, para definir. Não tinha. E eu vou dizer que assim, olha, a minha experiência, hoje eu olho a minha experiência dentro da escola e eu vejo a minha experiência como uma experiência relativamente tranquila. Eu digo isso porque, assim, eu cresci em uma cidade do interior, eu estudei com pessoas com quem, grande parte do tempo, né, eu vivi muitos anos, e apesar do meu desconforto, isso aparecia, curiosamente, muito mais em alguns momentos só. No momento, por exemplo, em que, né, a exploração da suposta sexualidade por jovens era um problema e eu não estava alinhado com os meus pares. Esse era onde tinha mais problema para mim, assim. E eu confesso que eu só fui ver, assim, o que eu digo que é de verdade, né? Eu sei que cada um tem experiência sobre esse momento, e eu digo isso até porque eu sei que alguns colegas que estudaram comigo nesse mesmo período têm uma outra visão desse período. É, mas eu só fui ver mesmo, acho que bullying, pensando na sexualidade de outras pessoas dentro da escola, quando eu fui fazer o ensino médio numa cidade que era muito maior, né? E daí a gente tinha na minha sala um aluno que sofria bullying de praticamente todo mundo, né? E eu ficava chocado assim, como isso era normal e ninguém fazia nada sobre isso. E digo até dizer assim, ó, o que eu fazia era indiferente, porque eu era o aluno novo transferido, né, no grupo, assim, então não adiantava nada. E eu falava, gente, mas né, tipo, o menino estudou com vocês a vida inteira, é óbvio que ele é meio chato, mas ele se tornou chato, com todo respeito, porque vocês passam o dia inteiro perturbando o coitado. Né? Se deixassem ele em paz, ele não seria essa pessoa. E eu digo chato porque ele tinha um comportamento de tentar sempre tem, ele tinha a reação que ele tinha Se sobre o defender, bullying. né? Normalmente isso vinha, por exemplo, de tentar adorar os meninos estavam tentando fazer cola para as provas. Então ele sempre ela era visto como uma pessoa chata. Só que ele passava o dia inteiro recebendo bolinha de papel. A minha sala era um auditório, então a gente sentava em auditório, né? Eu sentava no final da sala também, então eu via os meninos tacando bolinha na cabeça de papel dele e ninguém fazia nada. E eu lembro que um dos meninos, ele sentava, inclusive, do meu lado, né? E não adiantava, assim, o que eu falasse para ele, não adiantava que ele não parava de fazer a mesma coisa. Acho que foi a primeira vez, assim, que eu vi bullying, que eu digo de verdade, porque ninguém fazia nada. Era como se aquilo não acontecesse. Os professores não faziam nada, a escola não fazia nada, e nenhum de nós tinha nenhuma ação efetiva sobre isso, né? E eu estou começando por esse ponto, apesar de você ter, assim, pedido para contar um pouco da minha história, porque eu acho que isso, por um lado, tem um certo reflexo em algumas situações que acontecem hoje, né? Perfeito. Mas para tentar voltar, já que eu sou uma pessoa super dispersiva, é, eu vou dizer, né, sou fruto desse meio, nunca tive um problema com a minha sexualidade até a puberdade, porque eu cresci numa família que, apesar de extremamente religiosa, ela era tão religiosa que preferia não tratar de sexualidade. Então, eu cresci com muito espaço e sempre achei possibilidades da sexualidade algo natural. Eu achava que, a gente é minoria, mas o fato de eu ser uma minoria, porque eu já achava que eu não era hétero, e já sempre soube disso, né? Não era um problema. E não foi, assim. Então, não é que para meus pais isso nunca foi um problema. Apesar de hoje eles têm uma dificuldade ainda eu sou assexual e sou uma pessoa bi. Então, por exemplo, quando eu tenho uma namorada, a forma como eles lidam com a minha namorada é completamente diferente da forma como eles lidam com o meu namorado. Né? Eles conseguem, por exemplo, perguntar, e aí, como tá a sua namorada? E eles nunca me perguntaram até hoje, e aí, como tá o seu namorado? Né? E eu falo, caralho, tipo, você não vai perguntar como tá o seu genro? Paciência, né? Então, apesar disso, eu cresci num espaço onde eu tinha eu diria, uma certa segurança da pessoa que eu sou. E, né, eu até fazendo um contraponto ao Felipe, eu nunca senti que eu precisaria provar algo mais simplesmente por não ser uma pessoa heterossexual.
E acho que, né, é curioso essas individualidades. E eu vim atuar com todas essas questões porque eu me formei em Direito em 2009, onde a gente tinha um mundo completamente diferente quando a gente pensa em acesso a direitos das pessoas LGBTQIA+. E na época eu me formei não sabendo o que eu era. Porque quando as pessoas me perguntavam, né, aí, você é gay? Você é bi? Né, eu falava, gente, eu não sou nada. Porque eu não sei o que eu sou, né? Eu, com certeza eu não sou hétero, mas eu não sou gay, porque eu gosto também de garotas. Só que não sei o que acontece, não tá rolando assim, né? Só que não rola com garotos, não rola com garotos. Então, não sei o que eu sou. O que eu sou um nada. E com isso, eu fui atuar no direito, fui estudar sobre diversidade, e foi aí que eu entendi e conheci a sexualidade. Esse foi meu caminho até aqui, né? E eu trabalho com isso porque quando eu saí da faculdade, eu pensei, olha, né, eu não sei o que eu sou, mas eu falei, eu sou alguém que obviamente está nesse grupo de cá, mesmo que eu não consiga me identificar. Então eu preciso, né, atuar com as ferramentas que a gente tem para que nós tenhamos acesso. Daí tentando fazer esse retorno com essa situação que eu contei de invisibilidade, eu acho que é uma situação importante porque eu não sou educador, mas eu tenho, até porque eu acho que chamar de educador, né, significa um enorme compromisso, e eu estou pulando fora desse compromisso, já tenho muitos outros já na minha vida. E eu lembro que eu já atuei, né, por estar dentro da OAB, mais de uma vez eu fui já em escolas conversar sobre diversidade sexual e gênero, conversar sobre sexualidade. Porque às vezes é mais fácil, pelo menos nessas situações, trazer alguém de fora, assim, né? Muitas vezes as pessoas se corriam a OAB, curiosamente, assim. E a gente ia lá sentar com os alunos para conversar sobre sexualidade, né? Sobre direito, diversidade, inclusive conversar com os professores. E eu vejo duas situações, assim. Essa primeira situação, que ainda persiste hoje, mas na minha experiência, ela persiste em uma situação minoritária, né, onde você tem um pacto de silêncio entre todo mundo. E eu, pessoalmente, acho que é a situação mais danosa, assim. Eu acho que o pacto de silêncio, até em uma situação, ele é pior do que uma situação de conflito, né? Eu sei que uma situação de conflito, ela pode levar, talvez, a problemas muito maiores, mas eu sempre entendi esse pacto de silêncio muito pior, assim, porque você se sente perdido e, né, você duvida da própria realidade que você está percebendo. Você fala, gente, mas será que ninguém mais vê o que está acontecendo aqui, né? Será que eu mereço passar por isso? Porque... E tá tudo bem, ninguém fala nada, ninguém vê nada. Mas eu vejo hoje, especialmente dentro da rede pública, né, uma tentativa muito grande de acolher e entender essa diversidade. Mesmo reconhecendo, como a Regine falou, às vezes quando os professores podem não ter, né, não se sentirem capacitados para isso, né, há uma tentativa de acolher. E eu vejo, e especialmente por parte até dos alunos, né? Hoje, as pessoas jovens, elas, felizmente, têm muito mais conhecimento e mais acesso sobre possibilidades. Acho que isso é uma questão extremamente importante, assim. Eu lembro como era difícil, por exemplo, ter qualquer discussão sobre sexualidade quando eu era estudante. A minha escola falava sobre sexualidade porque a gente tinha um problema muito sério de gravidez dentro do colégio. Hoje, muitas vezes, essa conversa sobre sexualidade, ela surge de uma forma muito mais natural, né? E eu estou dizendo isso, por exemplo, eu lembro quando a gente falava sobre a formação do corpo humano, né? Era ali onde, por exemplo, a gente ia ter um pouco de aula sobre sexualidade dentro da aula de ciências. Apesar de ter, no passar do tempo, ter tido uma matéria específica para educação sexual e moral dentro do meu colégio. E como esse espaço é um espaço onde você pode, né, especialmente assim, ter potencialidade para falar sobre a diversidade humana. Pensando, né, que a gente tem uma possibilidade aqui de formação de corpos com formações de características sexuais diversas, né? E como a gente passa a despatologização sobre esses corpos, a gente passa a conversar sobre essa diversidade de uma forma muito mais honesta, né? Quando você começa a aprender, olha, aqui, em vez de ter XX e XY e tudo que acontece no meio, a gente está falando de um transtorno, né? Quando você tira essa narrativa, você diz, olha, quando a gente está falando sobre composições diferentes, né, sobre possibilidades de características sexuais diversas aqui,
E a gente vê essas possibilidades como possibilidades naturais e comuns, né, da formação do corpo humano, a gente começa já a desmistificar muito, né? Porque se você vê que é uma possibilidade natural do corpo humano se formar com características sexuais tão diversas, é óbvio que você tem como natural diversas outras possibilidades, né? Isso já começa a romper esse famoso mito, por exemplo, de que o sexo seria biológico, né? E a gente começa a ter que encarar que essa percepção de sexo biológico é algo que foi construído em algum momento histórico, para definir que esses pontos específicos caracterizam, né, marcadores biológicos. Bom, não sei se eu respondi, eu estou achando que eu Sim. me dispersei por todos os lados, mas acho Não, que é um começo. Imagina. perfeito, Walter. Deu para entender sim, deu para entender bastante coisa. Inclusive, na questão, quando eu falei sobre as dificuldades que enfrentam, você deixou bem claro também a dificuldade de representação, né, de se entender, e também a dificuldade de ter que ocupar um papel, porque tem uma questão que do jovem, que é essa coisa de que não, eu sou do rock, do funk, do não sei o que a gente quer papéis, né? Quando você é jovem, você quer papéis, porque isso ajuda você a compor a sua identidade. E nem sempre algumas coisas são tão claras assim. Acho que é importante o professor estar disposto a lidar com essas situações também. E me fica o ar, e aqui eu vou puxar a Regiane de novo, né, Rê? Me Bora fica no lá. ar a ideia de que, olha como o papel do professor ele é importante, porque temos 3 pessoas aqui, temos 3 pessoas distintas, 5 pessoas contando a Rê e eu, 5 pessoas distintas, com histórias de vidas distintas, que às vezes vão se encontrar em alguns pontos, mas que, Muito, independente disso, todo mundo precisou de um acolhimento em algum momento. muito. Todo mundo precisou de um adulto que olhasse com um carinho e não um julgamento, né? Que olhasse com a proximidade, que servisse mesmo como um tutor, um guia, porque nós somos adolescentes, a gente está confuso em algum momento, né? Faz parte disso. Por isso que o papel do professor, ele me parece isso tão importante, me parece tão importante assim. Rê, eu quero te puxar uma questão, gostaria de te ouvir o que você está Puxa, achando do puxa. nosso papo também. Nossa, primeiro eu não aguento, tô aqui, você me Manda, conhece, né? manda, manda, Os manda, por convidados vão favor. falar, ela não aguento, tô toda arrepiada. O Denis começando ali a história dele, gente, que delícia, né? Eu me identifiquei demais, porque realmente anos 80 ali eu fiz minha primeira série em 81. Então, estamos ali, ó. Pais separados, imagina, não é? E eu também venho de família, assim, e menos favorecida. E escutei de professor, como já contei aqui num outro episódio, pobre não devia estudar. Porque, gente, Nossa. naquela época não tinha PNLD aí, não. Você tinha que comprar seus livros. E eu realmente venho de uma família, né, que era menos favorecida, enfim, né, pais separados. Também eu escutei de uma professora uma vez, cadê seu pai? Eu não sei explicar onde que estava seu pai, não é? Mas o Keller colocou uma coisa agora aqui que é fundamental, a escola, não é? Porque no momento da minha vida eu também encontrei professores que, ao invés, né, das falas negativas, tiveram falas positivas. E aí vem o Felipe e coloca das escolhas que a gente tem, né, pelaquilo que a gente vai construindo durante a nossa vida, seja ela na escola, seja ela na família, e a gente realmente se encontra sempre fazendo escolhas para estar perto daqueles que a gente já foi, ou é, entende? Isso é muito interessante. A gente não consegue se distanciar daquilo que você viveu. Eu, né, na época, Denis, eu falei, quando me falaram que pobre não devia estudar, porque eu não tinha o livro, enfim. Eu falei, pois eu vou ser professora e não vou deixar nenhum aluno passar por essa situação. Perfeito. Não é? Olha como a gente é o que você falou, Keller, a escola, ela é fundamental. A gente está lá para realmente, não cancelar ninguém. A gente não pode cancelar as pessoas, a gente tem que sensibilizar os outros de que somos diferentes, mas que somos seres humanos. Chega de colocar, você é isso, você é aquilo. Somos seres humanos, só isso. Não está na Constituição? Que a gente tem que dar lá igualdade, acesso à escola, permanência na escola? É só fazer isso, com todos os seres humanos que estão lá. Só isso. Perfeito. Perfeito, Rê.
É justamente nessa questão, nesse caminho que eu estava para te perguntar qual que era a postura para a gente construir essa escola inclusiva, né? E é exatamente, acho que nesse quesito, né? É o estudo, como foi levantado muito bem aqui pelo Denis, né? Para a gente conversar sobre, é o espaço, né? O acolhimento, como foi levantado pelo Walter, como foi levantado pelo Felipe. Acho que é essa postura principal que a gente tem que ter. E, de novo, né? Precisamos ter uma postura. Ante esse tipo de preconceito. Não adianta só você ficar na sua, né? Só ficar, Exato. quer não ser preconceituoso não basta. Precisa ter uma atitude ativa. Infelizmente, nosso tempo já está quase batendo, mas eu não posso encerrar sem devolver a fala para os nossos convidados aqui, né? Para que eles possam compartilhar um pouquinho mais. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou explicar para vocês, meus queridos convidados que estão aqui, Walter, Felipe e Denis, que quando a gente está encerrando o programa, a gente faz 3 perguntas para todos. Nós fazemos 3 perguntinhas. A primeira é se você gostou do programa. A segunda é como que nós te encontramos, como é que a gente sabe mais do seu trabalho, como é que a gente pode acompanhar vocês, tem alguma forma de contato. E a terceira questão é uma dica. Um pedacinho de vocês. Pode ser uma música, um filme, um livro, uma frase, um pensamento que possa ser compartilhado para ecoar com os nossos ouvintes até o próximo programa. E eu vou acrescentar, então, uma outra questão. Então, eu vou pedir também que vocês me compartilhem um exemplo ou uma postura que pode ajudar a tornar a escola mais inclusiva. Pode ser, de novo, uma frase, um pensamento, uma ideia, uma ação, algo que possa ser levado também pelos nossos educadores, estudantes, gestores que estão ouvindo o programa. Então, virou 4 perguntinhas para vocês, hein? 4 perguntinhas. Primeira, se vocês gostaram do programa, o que vocês acharam? Uma postura ou algo que pode ajudar a tornar mais inclusiva a escola? Como que eu encontro vocês nas redes depois? E uma dica para vocês compartilharem com a gente. Para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, quero ouvir de você. 4 perguntinhas para você hoje. Primeiro, uma postura para ficar mais inclusivo. Se você gostou do programa, como que eu te acho? E um pedacinho da Rê para acompanhar a gente. Bora lá. Eu acho que continua aí com a frase do acolhimento e além, né, garantir a segurança de todas as crianças que estão lá na escola. Sempre. Um ambiente que seja seguro em todos os sentidos, não é? A gente precisa fazer com que essas crianças se sintam seguras. Eu acho que isso é importantíssimo. Além de né, estar familiarizado ali com o tema, conhecer, estudar, entender, não é? Porque não basta a gente só acolher, a gente também tem que ir um pouquinho além. E se faz necessário que todos os profissionais da educação entendam um pouco mais e entendam o tema, não é? Mas o ambiente seguro para todos e todas, sempre, não é? E eu adorei. Agora, faltou muita coisa, a gente precisa trazê-los de novo, por favor, não dá. A gente vai precisar falar mais, porque realmente foi o que você falou, passou muito rápido. E a gente tinha muito mais coisa para falar e para ajudar aí os professores e as professoras, com certeza, não é? E eu estou aqui no Arco 43, não é? Estou lá no Instagram, no Facebook, colocando as coisas das minhas crianças lá, coisas da minha vida, que nem o Keller fala, é tudo misturado, mas eu estou por aí. E lá no chão da fábrica, lá que é o lugar que a gente tem que estar e que faz parte aí de toda essa transformação, como colocaram aqui. A escola é um lugar de transformação, a gente transforma pessoas ali. E tem que ser para o bem, gente, por favor, não é? E aí eu vou indicar, Keller, nesses meus estudos, eu não conhecia, não sei se os nossos convidados aí conheciam, tem um manual que foi elaborado, né, pela Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, um manual maravilhoso que ele traz assim conceitos super interessantes da parte psicológica, da parte da gente entender melhor sobre o tema. Eu fiquei muito entusiasmada na hora que comecei a ler. Ele é bem grande, eu não li inteiro, mas eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitos profissionais aí da educação, é da Universidade do Paraná, como eu falei, é um manual de educação LGBTQI a mais aí, deem uma olhada, eu gostei muito, é de 2021, tá? E
definições que às vezes a gente não conhece, não é? O que é adolescência, a puberdade, né? Esse conceito de identidade. Eu adorei. Eu acho que vale a pena indicar. Cheguei na metade, tem 200 páginas, mas você lê voando, porque é o que eu falei. É esse tipo de material que a gente precisa ter. Perfeito, perfeito. Rê, sempre um prazer estar com Gente, você aqui. Muito obrigado pelo seu obrigada, tempo. obrigada Obrigado pela eu. tua experiência de vida também Obrigada a compartilhada com a todos. gente. Sempre fantástico, viu? Foi uma Vamos lá. delícia. Vamos lá, Denis, agora é com você, meu querido. Quero te ouvir novamente, dessa vez com 4 questões, hein? Se prepara. A primeira, se você gostou do programa, o que que você achou de bater esse papo com a gente? Foi rápido, mas para mim foi maravilhoso. Quero ouvir de você. Uma segunda questão que é: que tipo de postura, que ação, que atitude que eu posso tomar para tornar a minha escola uma escola mais inclusiva? A terceira questão é onde eu encontro mais do Denis, onde eu encontro mais sobre o trabalho do Denis, como é que eu sei mais do que o Denis está fazendo por aí. E a quarta questão é um pedacinho do Denis para nos acompanhar. Uma dica de filme, livro, pensamento, ideia, frase, algo para acompanhar nossos corações e mentes até o próximo programa. Realmente, 1 hora é pouquíssimo tempo, gente. Não dá, tem que ser pelo menos 5 horas. Mas foi muito bom, não tenha dúvida que eu adorei o programa. Participo quantas vezes mais vocês me convidarem, porque é um prazer participar. O que eu poderia dizer de recado, de dica para as escolas, para os professores, o não julgamento. Como eu já falei anteriormente, eu vou insistir nessa tecla. Nós não podemos, a gente tem que parar um pouco com essa cultura de querer classificar e julgar todas as pessoas o tempo todo, né? Eu estou à frente de uma universidade que forma médicos, advogados, engenheiros, dentistas, e eu sempre falo, eu faço questão de fazer uma aula introdutória, né, uma aula magna para todos os alunos de todos os cursos. E a minha fala sempre para eles é o seguinte: vocês não estão aqui apenas por um diploma. O diploma, todo mundo que fizer o curso até o final vai ter o diploma, né? O diploma é uma consequência, mas eles têm que aproveitar a universidade como um espaço para eles se tornarem pessoas melhores, né? Entender a troca, o interrelacionamento com pessoas de outros cursos, a cidadania, a ética. É isso que eles vão fazer, porque são pessoas que vão transformar o entorno. E eu não tenho como deixar de falar, tá? Vocês me cortem se não der tempo, mas assim, eu ouvi, né, a fala do Felipe, do Walter e de todos, né? E é por isso, porque daqui a pouco eu vou passar num médico que vai ficar me julgando, que ele não tem que me julgar, ele não tem que fazer perguntas a não ser me acolher naquele momento que eu estou fragilizado e eu preciso de um médico. Alguém citou aí, acho que você citou, né, Keller, que tem uma amiga trans, que foi no urologista, e eu já passei por isso, fui no urologista e tinha que fazer lá o famoso exame de toque, o cara, mas você é gay, né, você está acostumado. Cara, eu não sou amigo dele, né? Ele não pode ter esse tipo de relação comigo, tem que ter uma relação profissional. E isso a gente ensina na escola, na universidade, né? Então, é essa a minha dica, esse é o meu recado. Como me achar? Eu estou no Instagram, Denis Lopes 73. Podem me adicionar, a gente pode conversar bastante sobre o tema. Também estou no Instagram da Unigran Rio, Universidade Unigran Rio. E, para finalizar, deixar um pouquinho de mim, recentemente eu participei de um lançamento de um livro chamado Diversidade e Inclusão, que é este livro aqui. E nele eu conto algumas histórias de como eu fiz para driblar essas situações e como dicas, né, de como atuar, né, na área da educação superior, trabalhando com a diversidade e trabalhando a inclusão. É isso, gente. Muito obrigado. Muito bom estar com vocês aqui.
Perfeito. Denis, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter compartilhado, ter aberto a sua vida, obrigado por se fazer um exemplo, se fazer alguém que está sempre disposto, disposto a discutir, disposto a entender, disposto a abraçar. É muito importante para a gente ter pessoas de referência, assim. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, querido? Obrigado mesmo. Vamos lá. Felipe, meu querido, pronto para as 4 questões para você? Primeira, se você gostou do programa, o que você achou desse nosso bate-papo? Segunda, uma ação. Que tipo de ação, que tipo de atitude que a gente pode tomar para transformar a nossa escola num espaço mais inclusivo? Terceira questão, aonde eu encontro mais sobre o Felipe, onde eu encontro mais sobre a Academia Soul, como é que eu sei o que o Felipe está fazendo? E a quarta questão é um pedacinho do Felipe para me acompanhar até a semana que vem. Bom, super adorei essa oportunidade, né, de ser um espaço que a gente, de fato, possa romper com o silêncio para falar sobre temas que precisam ser tratados com mais frequência no âmbito escolar, né? Que o conteúdo desse programa possa, de fato, ecoar e transformar positivamente algumas tristes realidades que, infelizmente, ainda encontramos pelo mundo, né? E fico aberto aí para novos convites e continuar debatendo sobre temas que, por vezes, se mostram tão polêmicos. Uma dica que eu deixaria para os nossos ouvintes na promoção de uma escola mais inclusiva é: acabe com o silêncio sobre os temas que ainda são considerados tabus em nossa sociedade. Esse ainda é um jeito de combater os preconceitos, as discriminações e as violências sociais. Dentro e fora da escola, tome consciência do seu importante papel no combate, não só da LGBTfobia, mas de toda e qualquer forma de violência. E aí eu gosto sempre de parafrasear alguém, né? E dessa vez vai ser Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Onde vocês podem me encontrar, eu estou nas redes sociais que bombam aí, Facebook, Felipe Tribuzzi, Felipe com 2 P's, Tribuzzi com 2 E's. Cuidado que tem o meu velhinho lá, é o meu pai também, Felipe Tribuzzi, mas vocês vão ver, ele está mais velhinho do que eu. Instagram, Tribuzzi Felipe. Também estou lá na Academia Soul, só dá um www.academiasoul.com e aí vocês vão entender qual é o trabalho que eu faço lá. A gente produz material de desenvolvimento de competência socioemocional para que a gente se torne uma pessoa melhor, não só para nós, para o mundo, tá? E uma frase para pensar que reflete, né, o que eu sou e o que eu me permito ser, e também eu sempre aconselho as pessoas, né, é uma frase que é atribuída erroneamente a Fernando Pessoa, porque na verdade é de Fernando Teixeira de Andrade, que diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Mudemos em prol de uma sociedade mais justa. Uau, perfeito. Muito obrigado, meu querido. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, obrigado por estar compartilhando a tua experiência de vida, obrigado por estar compartilhando também essa visão quanto à questão de saúde, quanto às questões de como atuar, até na sociedade mesmo, né? Como a gente pode atuar para diminuir essas desigualdades, para auxiliar aqueles que, porventura, não tiveram os mesmos acessos que a gente, com a sua experiência de vida, você trouxe isso muito bem, e muito obrigado por lembrar como o silêncio, ele é perigoso e ele serve a alguém, né? Muitas vezes. Ele serve à agenda de alguém, ele serve a algo, e raramente somos nós que estamos sendo silenciados que temos benefícios com isso, né? Então, muito obrigado por estar aqui, meu irmão. Agradeço muito. Obrigado. Vamos lá. E agora é você, Walter. Walter, meu querido, Walter Mastelaro, que está aqui comigo hoje. As 4 questões, normalmente são 3, 4 especialmente hoje. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda é que dica, que conselho, que ação você acha que nós podemos tomar, você tem aqui para oferecer para a gente, para construir uma escola mais inclusiva. A terceira questão é aonde que eu encontro o Walter? Como que eu acho o Walter? Quero conversar com o Walter. O que que eu faço para te encontrar por aí? E a quarta é um pedacinho do Walter para ficar ecoando nos nossos corações e mentes ao longo da semana. Olha, bom, vamos lá então, né? Eu vou dizer que eu curti sim a experiência de estar aqui. Quando eu recebi o convite, fui procurar o podcast nas redes sociais. Fui procurar o podcast porque eu não conhecia, né? Ouvi várias já. Coloquei no meu agregador e ouvi vários.
eu vou dizer que pensando, né, em que é possível fazer, eu vou dizer que a primeira coisa que eu sempre falo é, eu acho que a coisa mais importante é lembrar que quando a gente está falando de um jovem, né, um jovem, uma criança, um adolescente, a gente está falando de um indivíduo e que aquela pessoa precisa ser tratada como um indivíduo, né? Sou advogado, então, infelizmente, que tem direitos, eu não consigo deixar quem sou, lembrar que aquela pessoa ali, independente dos seus responsáveis, ela tem, é uma pessoa que tem o seu acesso a direito, acesso à educação, acesso à informação, né? E que, infelizmente, às vezes o trabalho da educação é comprar, sim, essa briga e defender essa individualidade, né? E eu estou dizendo comprar uma briga porque eu sei o quão difícil e quão custoso isso pode ser, né? E eu entendo, inclusive, né, isso muitas vezes pode significar se colocar em defesa daquela pessoa, né, e às vezes contra um sistema que vai punir esse educador por estar protegendo aquela pessoa, né? Porque acho que a gente tem que entender em que contexto a gente vive. Eu sei que isso é algo muito difícil, né? Mas é algo que acho que é importante as pessoas terem, assim, tentem dar o passo que podem nesse sentido, né? Lembrar que aquela pessoa, ela tem a sua individualidade, né? E cada um vai ser aquela pessoa. Ela não precisa de fórmulas, não tem fórmulas, o comportamento dela, né? Ela pode não ser o que a gente aprova, o que a gente deseja, e acho que sim, né? Acho que a Regiane deu uma regra assim fundamental. Sempre buscar acolher, entender aquela pessoa, não importando o quão diferente ela seja do quem a gente é, né? Quando a gente pensa em educação, acho que isso é muito importante, especialmente pensando em crianças e adolescentes. Eu, infelizmente, me tornei uma pessoa meio arredia das redes sociais, então talvez me achar pode ser meio difícil. Porque depois desses últimos anos de pandemia, depois de ter ficado trancado em casa, a última coisa que eu quero é redes sociais, mas as pessoas me acham em todas as redes sociais, eu tenho perfil em todas elas, ele só não é muito movimentado, né? Até porque como eu costumo atuar com questões de saúde, né, que me demandam um pouco, eu prefiro sempre ficar o mais longe possível das redes sociais, mas se precisarem, né, tô nas redes sociais, podem procurar pelo meu nome, no meu Instagram, Neto, WM, eu com certeza vou responder, eu posso só demorar um pouquinho, mas eu respondo, né? E quando eu penso numa dica, não sei se é muito em mim, mas olha, eu vou dizer que quando eu era pequeno, né, eu já falei, eu cresci num ambiente que prezava curiosamente pela diversidade, me dava muito, assim, acesso. E um dos livros que eu lembro que eu li muito novo, assim, né? Eu tinha uns 10 anos quando eu li, acho, e que me marcou profundamente, e eu amo, porque eu amo essa mulher que escreveu, eu amo a Le Guin, eu amo a Ursula Le Guin, eu sou, tipo, um fanático por ela, né? E um livro, embora eu ame a série de fantasia dela, acho que o livro dela que eu mais gosto, assim, que mais me marcou, foi A Mão Esquerda da Escuridão. Acho que é um livro fantástico, pensando no tempo em que foi escrito, no momento em que foi escrito. Óbvio, né, que como o mundo avança, algumas coisas hoje podem ser vistas meio com um olhar meio estranho, mas acho que pensando em diversidade, né, pode ser um livro interessante para se conhecer, né? Deixo aqui como essa recomendação. Perfeito, perfeito. Walter, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por dispor seu tempo para ter essa discussão. Muito obrigado por lembrar, acho que é importante a gente sublinhar que as pessoas têm direitos, né? Às vezes a gente está na escola vendo os direitos ser suprimidos, ignorados, ou às vezes até feridos, e a gente tem que defender porque é direito, né? É o direito dela. Bem lembrado isso. E muito obrigado por citar a Le Guin, né? Que é maravilhoso. Para quem não leu, leiam, que é maravilhoso. Meu querido, agradeço muito a sua presença. Espero que a gente se vê novamente, que a gente possa voltar a ter um bate-papo aqui com todos vocês. Ah, tô esquecendo que é a minha vez, né? Deixa eu aproveitar também. Eu adorei o programa. Eu tô numa posição muito agradável, de muito benefício, que é ter a chance de discutir e de estar próximo de pessoas das mais diversas possíveis e de discutir esses temas muito diversos e que para mim tem uma naturalidade. E eu posso dizer que eu cresci muito como pessoa por ser corrigido muitas vezes. Eu cresci muito como pessoa por estar me relacionando com pessoas diferentes. Acho que isso é algo importante. Não é para ser um esforço, ai meu Deus, que difícil. Gente, a gente só ganha.
Acho que esse é o ponto principal. A diversidade, ela faz com que a gente só ganhe, a escola só ganhe. Ganhe pessoa, ganhe potência, ganhe vida, ganhe diferença, ganhe vivacidade, ganhe sonhos, ganhe amanhãs. Só há ganho. Não há o que perder quando você defende pessoas e quando você defende diversidade, assim. Isso é importante de lembrar. E por estar nessa posição de muito privilégio, com pessoas muito queridas que estão sempre aí, às vezes a gente pode olhar e falar, nossa, essa discussão precisa ser feita, né? Isso já não é claro? Não é, né? Não é claro. A gente tem que discutir. A gente tem que fazer nossa voz valer sempre que possível. E você que é hétero, você que não é atingido pelo racismo, não é atingido pela homofobia, não é atingido pela LGBTfobia, precisamos de você desse lado também, tá? É importante, você é uma voz para se posicionar contra. E muitas vezes você vai ser mais ouvido pelas pessoas héteros, pelas pessoas que têm essas homofobias, que têm essas fobias diferentes, que têm essas posições. Você é uma pessoa importante também. Então cola nesse rolê que é importante a sua presença, né? Acho que isso fica muito claro. A minha ação é que o professor converse, estude, fale sobre, entenda, crie grupos de estudo sobre. Eu acho que é a ação que mais fez a diferença para mim. Então, eu adorei o papo, gente, foi incrível. Quem quiser me acompanhar por aí, né? @MarcosKeller na maioria dos lugares, @KobKeller lá na internet, Instagram, KOB, de Kobold. Antes era Kobold, gente, mas agora é só Kobe, tá lá. Kobe Keller, para quem quiser me encontrar por aí. E eu vou dar 2 conselhos, hein? Eu vou dar 2 dicas, hein? 2 dicas culturais. São 2 dicas em texto. Uma dela é um quadrinhos que você encontra sem dificuldade na internet, chamado Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que é um quadrinho feito pela Kabi Nagata, que é um mangá, né? Um mangá japonês, onde ela fala sobre a dificuldade dela em uma sociedade que não está tão avançada assim nas discussões, né? Que é a sociedade japonesa no geral. Então, como foi para ela entender-se como uma mulher lésbica, uma pessoa lésbica dentro da sociedade japonesa, e como demorar para compreender e para lidar com essas questões agravou, no caso dela, o processo depressivo. Muito sofrimento de se sentir sufocada, né? Então é interessante para você ver como é importante a gente discutir, a gente conversar. Minha Experiência Lésbica com a Solidão, da Kabi Nagata, muito bacana. E o outro é um livro aqui da casa, da Editora do Brasil, porque às vezes você pode falar assim, eu não sei como discutir, como abordar questões de antirracismo, anti-LGBTfóbica, como que eu faço para combater a homofobia? Tem um livro aqui da casa, do Manuel Filho, chamado Vento Forte de Sul e Norte, que mostra a vida da Luísa, que é uma menina, que ela tem algumas situações de preconceito na vida dela. Uma delas é que ela é uma mulher negra, né? Ela é uma menina negra, e ela foi adotada, e ela tem pais gays. E aí tem um momento do texto que ela tá muito interessada no menino, e o menino vai fazer um trabalho na casa dela, e ela descobre que o menino não é essa pessoa legal que ela achava que era, né? Porque ele tem um preconceito com os pais, ele apresenta o preconceito com ela, então ela tá numa intersecção ali que é muito interessante de conversar. E o livro é muito bom, né? O Manuel Filho escreve muito bem, é um livro aqui da Editora do Brasil, você encontra no site, Vento Forte de Sul e Norte. Ele é focado para os 14, 15 anos ali, né? Acho que o 9º ano e o ensino médio você ganhariam muito com esse trabalho, e esse é o poder da literatura, né? A gente pode falar sobre de uma forma muito bacana, a gente visita essa outrariedade, né? Então, eu somo aqui com a proposta de livro do Walter. E é isso, né, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, muito obrigado por esse bate-papo incrível. Você, professor, educador, professora, gestor, estudante que está ouvindo a gente, este programa é feito para você. Sua escola tem um problema com LGBTfobia, que difícil de lidar, os professores não sabem lidar, eu não sei o que fazer? Esse programa é um ótimo início de conversa. Ouçam juntos, discutam, dá pause, comenta a fala do Walter, comenta a fala do Felipe, comenta a fala da Regiane, comenta a fala do Denis, conversem nos ATPCs, nas aulas, nas preparações, e aí a gente já tem um ponto de partida muito interessante. Então, compartilhem com seus colegas, dividam essa informação, porque ela está aqui para todos vocês. No mais, agradeço muito a presença de todos, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.
Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com/Editora do Brasil, twitter.com/Editora do Brasil, instagram.com/Editora do Brasil _oficial e youtube.com/Editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.